Boa noite a todos. Hoje, exatamente 20 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E nós estamos em influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Hoje nós vamos retomar e vamos dar continuidade à questão 526, tá bom? Correto? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Vamos orar? Claudinha? Senhora, por favor. Vamos envolver a nossa irmã Claudinha, a filha da Maroca, para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por mais um espaço de aprendizado, por mais um tempo, Senhor, de lições. Obrigado, Senhor, pelo bom ânimo que nos convida a vir a esta casa, Senhor, para a cada momento, a cada leitura, nos aproximarmos mais de Ti. Que essas lições, Senhor, possam iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa jornada, mas principalmente, Senhor, a missão que cada um de nós tem nesse plano. Para que possamos, Senhor, cumprir essa missão, honrando, Senhor, cada lição, cada palavra, cada olhar de amor que Tu nos entrega. Obrigado, Senhor, que o espaço conduzido pelo plano espiritual possa envolver nossa irmã Conceição, para que o melhor, Senhor, que Tu tens para nós aconteça. Obrigado, Senhor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então vamos nós. Questão 5.2000. Pergunta Kardec. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Essa é a pergunta, entendeu? O cidadão subiu uma escada, eles, os espíritos, quebraram a escada para que o cidadão caísse, porque ele tinha que morrer. O cidadão tinha que desencarnar. A pergunta é, eles quebraram a escada? Vamos ver a resposta? É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, autêntico, mas para cumprimento das leis da natureza, não para derrogar. Então, ele não vai interferir em quebrar uma madeira que a madeira, pela sua natureza, está excelente. Difere de uma madeira que, pela sua natureza, pelo tempo de uso, a madeira agora está podre. Então, eles não vão interferir derrogando a lei. Se a madeira está boa, não tem como quebrar. Mas não é porque eles não querem, é porque eles respeitam a lei. Entende? Eles não vão derrogar a lei. Ficou claro isso? Então, ele diz, repetindo, é bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para derrogar. E não para derrogá-las. Fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis, né? E não para derrogá-la. Fazendo o quê? Fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquela lei, que é a lei natureza. Então, o que seria contrário? Uma escada com uma madeira super nova, madeira fresquinha, tudo arrumadinho, e de repente o cidadão subiu e quebrou um degrau da escada, quebrou a madeira, quebrou. Isso ele estaria derrogando a lei. Entende? No exemplo que citastes, a escada se quebrou. É a mesma coisa que você dizer assim, olha, a criança precisa nascer com uma deficiência psíquica, mental. Uma deficiência, uma limitação. A
vinda dessa criança não vai derrogar a lei. Ela virá por pais que já carregam a predisposição para aquilo. Orgânica, entendeu? Então, se o pai vai nascer, a mãe vai nascer, isso já está programado aquele filho reencarnar por aquele casal. Não pensa que a programação ela é feita mediante... casou os dois, vamos programar. Não é assim. Tia, mas todo casamento é programado? Também não. Se o casamento foi pautado em interesses, não foi programação divina, foi o interesse. E é o que mais a gente vê. É o interesse físico, o interesse sexual, o interesse financeiro. Né? A gente acaba pagando um preço muito alto por conta dessa nossa pressinha, né? E arrumando muita confusão aí. Entenderam isso? Então os espíritos estão para derrogar as leis? Não. No exemplo que citastes, a escada se quebrou porque estava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Então, se caiu por quê? Ou a escada estava apodrecida, ou o cidadão tinha um peso, um sobrepeso, que aquela madeira não suportou. Se estivesse no destino daquele homem perecer, ou seja, desencarnar de tal maneira, caindo da escada, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão. Ou seja, qual é a questão? Essa escada não tem estrutura, está apodrecida, que teria de quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, quebrou a escada, porque a escada... sem necessidade de um milagre para isso, que seria quebrar uma escada de madeira maciça, perfeita, entendeu? Aí disse, mas tia, o Espírito pode nos inspirar aí a desencarnação? Se tiver no nosso processo, desencarnar naquele dia, vai ser. Lembra do livro dos médios? Não sei se vocês já estudaram, aquele caso daquele senhor que comprou uma casa que era rotulada de mal assombrada? Vocês lembram? O que aconteceu? O cidadão desafiou o espírito, a alma, né? o fantasma. E para surpresa dele, esse fantasma se tornou visível a ele. E a espiritualidade permitiu. E aí ele tomou um susto tão grande que ele infartou e desencarnou. E aí Kardec perguntou a São Luís se esse acontecimento estava realmente programado. São Luís disse sim. Estava programado ele desencarnar naquele dia. O que os espíritos fizeram? Aproveitaram a deixa do espírito adoecido, né? Do espírito raivoso, que era um espírito muito perverso, por sinal. Só aproveitou. Agora, não faça disso uma redundância. Toda desencarnação, todo acidente era a hora de acontecer. Vamos sempre avaliar os fatos. Aconteceu por quê? Fulano foi passear de canoa no Rio Negro e não sabe nadar. E nem levou nem uma boinha, nem nada. Um coletezinho, nada. Estava pedindo para desencarnar. Ou utiliza álcool bastante, está embriagado e vai dirigir em alta velocidade. Suicídio. E ainda pode ser também um homicídio, porque se ele atropelar alguém, ele ainda se torna um homicida. Tia, ele se tornou um homicida. Estava programado ele ser um homicida? Não. Ninguém nasce para matar ninguém. Mas aquele que ele matou, esse estava. É a mesma história. Aproveitou a loucura de um outro para o outro espiar. Quando não tem de acontecer, ou você chega atrasado, ou você chega adiantado. Ou para você chegar na hora exata, os minutos baterem, que a pessoa vai passar e naquele exato momento, aí, entendeu? Ele vai responder pela morte desse que ele atropelou? Vai, porque a lei de Deus está gravada na consciência dele. Ele mesmo vai se culpar. Mesmo sendo mentira. Ele não sabe que é no dia. Porque o que acontece? Se é o dia da pessoa desencarnar, Deus não está contando com a morte que o outro suje as mãos para o filho dele desencarnar. Pode ter um infarto fulminante, uma queda, caiu e bateu a cabeça. Que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Se eu atropelei alguém, eu vou carregar essa culpa dentro de mim. Ainda mais quando você atropela e ainda foge.
não dá assistência nenhuma, com medo, né? A irresponsabilidade. Ah, tia, eu estou aqui ouvindo esse áudio e eu carrego essa culpa. Perdoa, porque não tem mais jeito, você já fez, não tem como mexer no passado. Se perdoe, fazendo o quê? Fazendo bem. Então, o bem que eu faço ameniza o mal que eu fiz. Porque não tem como a gente voltar para o passado. A gente traz esses determinados pontos e algumas pessoas que estão ouvindo estão carregando essa culpa. Então, o que a gente fala? Eu não tenho como mexer no passado. Eu não tenho, é impossível voltar e refazer o que está feito no passado. Mas eu posso, a partir de hoje, do meu presente, mudar todo o meu futuro, com a minha atitude de hoje. Então, o Evangelho, ele não é para o passado. O Evangelho, ele é para o presente, que vai refletir no futuro. Entendeu? Aí está trazendo o caso do Segismundo. Apesar de que aquele assassinato não foi um assassinato movido de perversidade, eles foram para um duelo. Mas não deixa de ser um assassinato. Tanto é que ele está reencarnando como filho. Porque o que vai ser o futuro pai dele tem muita raiva dele. Porque a gente percebe que existe uma lei humana que ampara e existe uma lei divina que é o 5º mandamento. Então, por mais que você não responda a nível de lei humana, civil, você vai responder sim perante a lei divina que está gravada na consciência. Quando eu chego naquele ponto de não mais sentir nenhuma culpa de estar fazendo isso, aí é uma mente que adoeceu. Estou me desassociando totalmente, eu estou me tornando um monstro. Eu estou me distanciando da minha espiritualidade cada vez mais e da minha familiaridade com a divindade. Eu estou me deformando, eu estou me tornando um monstro. E vai deformando, inclusive, o corpo perispiritual. Então, o processo de retorno se torna muito difícil e doloroso. Por isso que, às vezes, são várias reencarnações em situações bem dolorosas. Mas o mal é sempre o mal. Por mais que dentro da lei civil, quantos crimes são feitos e que a nível civil ninguém responde? Mas isso não quer dizer que a nível divino não vai ter que responder. Ok? Aí ele continua. No exemplo que citaste, então, a escada se quebrou porque estava o quê? Podre. Só reforçando. Se estivesse no destino daquele homem perecer, de tal maneira, o que ele iria fazer? Os espíritos iriam inspirar, tá bom? Então é sempre assim. A gente fica muito assustado quando se fala de morte, porque a gente acha que a morte é uma punição. Então a gente acha assim, que se libertar da morte é um agrado de Deus, né? Deus está sendo bom comigo. A morte, ela não é punição, ela é libertação. A morte é um processo, a morte física é um processo de que você já cumpriu o que veio cumprir. Agora é hora de voltar para casa. Todos nós vamos fazer essa viagem, todos nós, isso faz parte da vida, né? Mas o que nós temos que entender é, se estamos aqui, é porque precisamos aproveitar essa oportunidade para o nosso aperfeiçoamento moral. É isso que a gente tem que aproveitar, porque o tempo vai ficando cada vez mais curto, né? Então nós precisamos nos libertar desse personalismo, dessa forma equivocada de viver, abrirmos mão disso para começarmos a refletir Jesus na nossa vida, nas pequenas coisas diárias. Eu preciso começar a exercitar isso. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se Jesus tivesse... A gente precisa, isso tem que virar algo fixo na nossa mente, principalmente no momento do impulso que a gente tem. Não, calma, respira. Se Jesus estivesse aqui, o que ele iria fazer? E que é um esforço muito grande, mas é justamente o esforço e o sacrifício que caracteriza uma evolução. Sem esforço, sem sacrifício, não está tendo evolução. Vamos para o 527? Tomemos outro exemplo, diz Kardec, em que o estado natural da matéria não entre em questão, tá? Então, não tem nada a ver a nível, não tem escada, nada. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Tá, agora é o raio, que não deixa de ser material também. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo sobre ele?
Então imagina um espírito lá pegando, vou pegar esse raio aqui, tchum, vou jogar lá na direção do fulano, né? Zeus, né? Zeus, né? Pega o raio assim, o meu trovão e tchum. Às vezes nós fazemos isso, né? A gente pega cada raio mental e direciona assim sobre o outro, né? Se o outro não estiver preparado, tadinho, né? Fica exterminado, né? Entendemos a pergunta? Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa, porque ainda estamos falando de coisas físicas, de coisas materiais, né? Fenômeno da natureza. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Agora, mais uma vez, do jeito que os espíritos podiam inspirar o homem para subir aquela escada, ele também pode inspirar o homem para ir para estar ali embaixo da árvore naquele momento. Sobre aquela árvore naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Aí você para pensar, quando eu leio isso aqui, quando não está na hora, porque a gente é uma criança mal criada. Sabe aquela criança que adora arriscar? Somos nós. Então tu vê aquela comidinha lá na beira da rua, tu vê a imundícia, tu vai lá e come. O óleo chega a estar preto. Aí você vai lá e come. O cidadão pega no dinheiro, troca, pega no pastel, te entrega. E a gente não tem noção de que muitas vezes aquilo pode vir uma determinada bactéria fulminante. E como não está na nossa hora, porque a gente ainda está muito enrolado com a lei. E a misericórdia divina, o nosso anjo da guarda tem muito trabalho. Diz, meu Deus, essa criatura não pode morrer agora. E atuam sobre nós, sobre essas bactérias, para não fazer um estrago no nosso organismo. Eu conheci um caso de um grupo de jovens, que era uma festa de jovens, eu fizeram um churrasquinho, e um jovem começou a passar mal. Começou a passar mal, em menos de 24 horas ele foi a óbito, por conta de uma bactéria que a carne, o pedaço da carne que ele comeu estava contaminado. Você acha que estava contaminado só a parte dele? Então, ou seja, ele tinha que desencarnar, aproveitou a bactéria. Quem não tinha, deu trabalho para o anjo da guarda para que a pessoa, aquela bactéria não fizesse o estrago que devia. Aumenta a imunidade, faz alguma coisa. É o que tem que desencarnar. Se isso está acontecendo, já vamos aproveitar. Para que ter mais trabalho? Para que fazer com que a pessoa tenha uma parada cardiovascular? Né? Não, se já tem, já aproveita. Não tem um ditado que diz, a morte ela quer uma desculpa. Agora, sempre lembrando, não faça uma redundância. Olha, Conceição, não sobe ali, que ali é super perigoso, a probabilidade de acontecer isso, não vá. Entendeu? Mas 95% da probabilidade era você desencarnar indo. Isso é um suicídio. Olha, você vai subir o Monte Everest. Vários morrem. Eu vou. Estava na minha hora? Então, o que eu estou querendo dizer? Muito daquilo que nós chamamos de esporte radical, na verdade, é quase um processo de suicídio. Eu não subo nem brinquedo que coloque minha vida em risco. Não é medo, não, é bom senso. Olha, isso daí pode acontecer. Eu me lembro uma vez que eu fui para Jericoacoara. A gente pegou um bugre e varando, mas eu digo, gente, não vai chegar nesse lugar não. E era muito longe, e só chegava lá com esse bugrezinho. Quando chegamos lá, tinha uma duna de areia, uma coisa enorme, espetacular. Que legal, areia, né? Areia, e vento, areia nos nossos olhos, meu Deus do céu. E aí o pessoal subia naquele monte e descia por uma caixinha de surf, uma pranchinha, e eu só olhando aquilo, né? Aquela presepada, né? Mas era muito alto. Aí essa velha ambulante, porque minha cabeça sempre foi velha. Aí eu olhei para aquilo, Servade, vou não. Porque você tem medo não é bom senso.
Eu pensei, se eu rolar aqui e quebrar alguma coisa, não tem hospital aqui perto. Eu vou sair daqui como? Pensa você com osso quebrado ou fraturado. Eu fraturei o dedinho, a última falange dói que só, tu imagina. E eu já pensei em tudo aquilo, né? Eu não vou não. Pode ir, não. Eu não vou. Quando desceu todo mundo, eu perguntei pro rapaz, eu disse assim, já aconteceu algum acidente aqui? Ele disse, a semana passada. Um cidadão rebolou e quebrou a clavícula. Como é que ele saiu daqui? Gritando de dor. Então aí eu digo, eu vou fazer das minhas férias uma tortura? Vou nada, não sou doida. Então eu acredito que por isso que Deus me dotou de razão. Todos nós somos dotados de razão. E a gente tem que ver, eu estou no corpo perecível. Eu não sou a Mulher de Ferro, nem a Mulher Maravilha. Vai quebrar. E até a Mulher Maravilha, se for, pode quebrar o cóccix dela, porque é só de mentira, não tem Homem de Ferro nem Mulher Maravilha. Então, muitas vezes, nós arrumamos dores desnecessárias. Então, às vezes, essa falta de utilizar o que Deus nos deu, que é a razão, às vezes acontece acidente que não estava na programação. É a mesma coisa, às vezes, quando uma criança, às vezes ela tem uma queda tão besta, mas tão besta, que ficou tetraplégico. Aí estava na programação. Aí você vê aqueles meninos encapetados, que leva cada queda, tu diz, morreu, o menino levanta só, nem doeu, né? O que nós temos que entender é que a gente sempre acha que para que alguém resgate um débito, é necessário que alguém suje as mãos. Em absoluto, Deus não seria cruel, não seria uma lei justa. Olha, você vai nascer e você vai promover a morte de fulano. Gente, por favor, não é isso. Então, nós podemos resgatar os nossos débitos pelas enfermidades. Pelas enfermidades. As enfermidades quase sempre é um processo expiatório, educacional. E algumas enfermidades também são resultado dos nossos excessos nessa encarnação, entendeu? Mas principalmente aquela enfermidade que te acompanhou uma vida inteira. Por exemplo, Segismundo, ele vai ter problema cardiovascular. Já vai nascer com. Vamos finalizar? Então ele diz, não foi encaminhado a árvore, né? Porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Entendeu? O raio não foi para lá porque o homem estava. O homem foi para lá porque o raio ia cair lá. Mas a gente entende, usando o bom senso, eles influenciam, mas nós temos que ver também quantas vezes nós, de forma consciente, por exemplo, quando o cidadão foi para debaixo da árvore, ele foi atrás do raio, ele foi atrás para se proteger, em nenhum momento havia a intenção dele, né? Mas ele não entendeu, ele faltou essa aula de física, ele não sabia, né, que estar em pé, nós somos uma antena, basta a gente estar de pé. No campo aberto, campo de futebol, né? Você está ali em pé, você se torna uma antena também. Afinal, nós também somos um ser energia. Então, é isso que nós temos sempre que entender. Então, ele foi para lá, ele foi conduzido para lá e o raio iria cair, pronto. Ele não teve a intenção, eu vou morrer, em absoluto, ok? Estava programado. Estava programado morrer naquele dia. Aproveitou o temporal, está tudo acontecendo. Vamos aproveitar que está caindo raio de sol. Vamos esperar para a probabilidade de cair um raio ali é enorme. Gente, quantas vezes pessoas às vezes fazem exercício, o fio vai no tubo. Já foi. 528. Só mais um. O homem mal intencionado, olha bem, dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Meu Deus, ele não é para morrer, ele chega lá e pum, desvia a bala.
Um espírito? O que vocês acham? Eu vou contar uma experiência que eu vivi com um revólver dentro de casa. Meu irmão é militar. E o meu sobrinho Vinícius era muito atentadinho, pequenininho. Agora já é um homem. E o meu irmão deixou a arma, rápida, ele estava saindo, deixou sobre a mesa. E eu falei pro meu irmão, mano, não deixa essa arma aí, tu sabes como o Vinícius é afoito, né? Ele disse, poxa, mano, eu não sou irresponsável. A arma está travada. Olha só. Aí ele pegou a arma, o papai estava sentado, o papai ainda estava encarnado. Virou assim pro final da casa, tinha um muro, né? E ele apertou a primeira, a segunda, na terceira disparou. E é muito rápido, você não vê nada, né? Óbvio, né? O que a bala fez? A gente foi ver o percurso da bala. Detalhe, eu tenho o meu vizinho lá atrás. A bala bateu na coluna, ricocheteou e ficou embaixo da mesa onde nós estávamos, a bala. Bateu lá e ficou. E o papai só olhou. Poxa, Francisco Paulo, olha isso. O papai já estava meio ceguinho, tadinho. Olha que experiência. Então vamos ver o que acontece num caso desse. Bora lá? Eu digo, é mais fácil os espíritos segurarem a bala ou afastar a mão do Francisco Paulo? O que vocês acham? Desviar a bala ou afastar a mão do Francisco Paulo? Tirar a atenção dele. Vamos ver então a resposta. Se o indivíduo não deve ser alvejado, então, ou seja, quando essa resposta aqui, se o indivíduo não deve ser alvejado, não existe bala perdida. Existe bala com endereço certo. Se tinha de ser, vai ser. Ah, tia, eu me meti no meio do tiroteio. Isso é leseira. Tô falando daquele cidadão que tá lá, não tem nada a ver. Eu me lembro de acho que foi um artista, que ele estava deitado na cama dele. As crianças na favela, né? Então, não existe. Ah, coitado. Volto a repetir. Para Deus, a morte não é punição, é libertação. Nós vamos continuar vivos do mesmo jeito, tá? Vamos ver. Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar ou então poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria. Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem de percorrer. Então era muito mais fácil eles terem movimentado um pouquinho a mãozinha do mano para bater na coluna, porque o vizinho de trás também não poderia ser surpreendido, atingido com uma bala dessa. Ele ficou tão assustado, tadinho do meu irmão, que ele pegou, levou para campo e foi testar, e realmente ela estava disparando no terceiro toque. Aí tiveram que encostar. Olha o perigo. Era um defeito da arma e ele não tinha identificado isso, ele nunca tinha feito esse teste. Em compensação, conheço um caso, a afilhada da minha mãe, também casada com um policial civil, tinha 2 meninas e um menino, um único menino, Marcelo. Lindo, menino lindo, 12 anos de idade. E o amigo recebeu um outro policial em casa e eles estavam juntos assim, um mostrando a arma para o outro. Essa arma disparou na mão do colega policial. Do adulto. Ela disparou e pegou na cabeça do Marcelo. Marcelo morreu na hora. Dentro de casa, com 12 anos de idade. Filho único homem. E olha, a relação do Márcio com o Marcelo, o pai e o filho, era uma coisa assim impressionante. O Márcio, que era o pai, carinho, sabe? Gente, era uma coisa assim, meu filho, o papai, sabe? Era uma coisa tão... Acabou com aquela família. Acabou. A esposa não teve estrutura, o marido não teve estrutura. Acabaram separando, foi assim algo muito doloroso mesmo, né? Então, imagina a cabeça desse amigo. Eu era muito jovem, eu tinha 12 anos também na época, mas foi algo que marcou muito pra gente. Então,
Nesse caso, Como é que fica a situação desse moço que disparou a arma? pois é, né? Aí houve intenção? Não houve intenção, mas isso não vai diminuir a dor dele. Isso é algo que ele vai carregar dentro dele. Aí sabe Deus o que está por detrás de tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, com certeza, né? Mas não havia nenhuma intenção. Eu sempre digo, a arma não é uma coisa do bem. Isso dentro de casa, manuseando, não é do bem. Tá tão gostoso, né? Mas já é cena do próximo capítulo. Mas ficou bem esclarecido, para nós entendermos que nem tudo é porque era para ser, tá? Nós também temos o nosso livre-arbítrio. E vou contar mais uma coisa para vocês. Muitas vezes, quando a gente reencarna, existe uma programação, mas não existe uma determinação. Quando é uma determinação, você já nasce com. Não tem mais como você mudar. E ali já é o último dos últimos recursos. Você já está em regime de prisão, foi tirado do teu livre-arbítrio. Como, por exemplo, você passar uma encarnação inteira presa a uma cama, sem poder pensar, sem poder levantar, sem poder... Entendeu? Isso aí já é uma determinação. Mas se nós estamos andando, pensando, interagindo, nós podemos sim mudar essa programação, tanto para melhor quanto para pior, dependendo sempre da nossa atitude. Às vezes, uma atitude equivocada em um momento decisivo da nossa vida faz com que a gente venha perder toda uma encarnação. Tira exemplo, teu pai adoeceu, vamos pegar um exemplo, teu pai adoeceu e a tua missão é permanecer ali e cuidar. Toda a encarnação foi preparada para isso. O que tu fizeste? Não tenho condições emocionais. E vai-se embora. Perdeu toda a encarnação. Entende? Então, às vezes, são momentos cruciantes da nossa vida. Toda a programação foi para aquilo, para aquele momento. E você vai perder toda a oportunidade. E essa atitude acaba desestruturando todo o resto da tua encarnação. É muito sério, né, gente? Então é isso que nós temos que ficar muito atentos, realmente, muito atentos. Às vezes é um filho, é uma filha, às vezes um filho muito difícil, uma filha muito difícil, e você diz, chega. Às vezes a gente lamenta quando os filhos se vão, mas pensa um filho que fica dependente químico, te dando trabalho, com doenças. Eu tenho uma grande amiga que ela tem um filho e ele tem limitações mentais. O pai dela já morreu, a mãe dela já morreu, ela só tem um irmão e mora longe. A família é totalmente assim, cada um por si. Ela disse, se eu morrer, como vai ficar meu filho? Que já tem 29 anos. Mas a preocupação da mãe fica. A preocupação, porque queira ou não queira, a gente conhece a maldade do mundo. Então, quando os nossos filhos se vão de forma com saúde, que a gente diz, obrigada, Senhor, o pássaro já criou asas, pena, tá? Se eu morrer hoje, ele se vira. Mas quando você tem um filho nessa situação, ou um dependente químico, te dando apurrinhação, dificuldade, aí liga, olha, o fulano está na rua jogado, olha, o fulano roubou isso, roubou aquilo para se drogar. Não é verdade? Então, a minha mãe quer dizer, minha filha, os filhos são para o mundo, não são nossos. E às vezes querer reter, a gente para pensar, poxa, se o meu filho, se a minha filha faz esse movimento, é porque tem saúde, consegue se sustentar. Hoje o que nós mais encontramos são filhos já muito adultos sendo sustentados por idosos dentro de casa. E a gente está reclamando de quê? Dos nossos filhos terem dado certo? Né? A gente está reclamando de quê? Dos nossos filhos terem dado certo? Dado certo na vida horizontal. Conseguiu um bom trabalho, está se sustentando, está vivendo a vida. Agora, viva a sua vida. Você cumpriu a sua missão de mãe, cumpriu a sua missão de filha, cumpriu a sua missão de filho. Meu pai e minha mãe já desencarnaram.
Hoje eu digo assim, eu cumpri minha missão de filha, eu cumpri minha missão de filha com a mamãe, de filha com o papai, e acaba. Chega um momento que acaba, eles se vão. Mas a gente pode encostar a cabeça no travesseiro e dizer, fiz tudo e fiz por amor. E aí a gente percebe que fecha um ciclo e começa um novo ciclo. E no processo que a gente chama aí a síndrome do ninho vazio, é isso. A gente precisa fechar um ciclo para começar um novo ciclo. Se nós não fecharmos esse ciclo, nós estamos perdendo tempo, marcando passo e nos adoecendo. Porque é um processo de não aceitação. E quando a gente não faz isso, a gente não muda de ciclo. Então, tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é breve. E o bom é quando a gente fecha um ciclo com a consciência tranquila. E aí a gente vai para o outro ciclo legal. E olha, gente, tudo funciona numa harmonia total. Mas quando a gente atropela ou não fecha um ciclo, a gente não vai para frente. A coisa não fecha. A impressão que você tem é que está sempre recomeçando, sempre recomeçando, sempre recomeçando, sempre recomeçando. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O Espírito pode nos inspirar a ir à desencarnação, se tiver no nosso processo, desencarnar naquele dia, vai ser. Agora, não faça disso uma redundância. Toda desencarnação, todo acidente era a hora de acontecer. Vamos sempre avaliar os fatos. Deus não está contando com a morte que o outro suje as mãos para o filho dele desencarnar. Pode ter um infarto fulminante, uma queda. Se é o dia da pessoa desencarnar, Deus não está contando com a morte que o outro suje as mãos para o filho dele desencarnar. Pode ter um infarto fulminante, uma queda, caiu e bateu a cabeça. Que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Se eu atropelei alguém, eu vou carregar essa culpa dentro de mim. Ainda mais quando você atropela e ainda foge. Não dá assistência nenhuma, com medo, né? É irresponsabilidade. Ah, tia, eu estou aqui ouvindo esse áudio e eu carrego essa culpa. Perdoa, porque não tem mais jeito. Você já fez, não tem como mexer no passado. Se perdoe, fazendo o quê? Fazendo bem. Então, o bem que eu faço ameniza o mal que eu fiz. Porque não tem como a gente voltar para o passado. A gente traz assim determinados pontos e algumas pessoas que estão ouvindo estão carregando essa culpa. Então, o que a gente fala? Eu não tenho como mexer no passado. É impossível voltar e refazer o que está feito no passado. Mas eu posso, a partir de hoje, do meu presente, mudar todo o meu futuro com a minha atitude de hoje. Então, o Evangelho ele não é para o passado, o Evangelho ele é para o presente que vai refletir no futuro. Porque a gente percebe que existe uma lei humana que ampara e existe uma lei divina que é o 5º mandamento. Então, por mais que você não responda a nível de lei humana, civil, você vai responder sim perante a lei divina que está gravada na consciência. Quando eu chego naquele ponto de não mais sentir nenhuma culpa de estar fazendo isso, aí é uma mente que adoeceu. Estou me desassociando totalmente, eu estou me tornando um monstro.
Eu estou me distanciando da minha espiritualidade cada vez mais e da minha familiaridade com a divindade. Eu estou me deformando, eu estou me tornando um monstro. E vai deformando, inclusive, o corpo perispiritual. Então, o processo de retorno se torna muito difícil e doloroso. Por isso que, às vezes, são várias reencarnações em situações bem dolorosas. Mas o mal é sempre o mal. Por mais que dentro da lei civil, quantos crimes são feitos e que a nível civil ninguém responde? Mas isso não quer dizer que a nível divino não vai ter que responder. A gente fica muito assustado quando se fala de morte, porque a gente acha que a morte é uma punição. Então a gente acha assim, que se libertar da morte é um agrado de Deus, né? Deus está sendo bom comigo. A morte, ela não é punição, ela é libertação. A morte é um processo, a morte física é um processo de que você já cumpriu o que veio cumprir. Agora é hora de voltar para casa. Todos nós vamos fazer essa viagem, todos nós, isso faz parte da vida, né? Mas o que nós temos que entender é, se estamos aqui, é porque precisamos aproveitar essa oportunidade para o nosso aperfeiçoamento moral. É isso que a gente tem que aproveitar, porque o tempo vai ficando cada vez mais curto, né? Então nós precisamos nos libertar desse personalismo, dessa forma equivocada de viver, abrirmos mão disso para começarmos a refletir Jesus na nossa vida, nas pequenas coisas diárias. Eu preciso começar a exercitar isso. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se Jesus tivesse... A gente precisa, isso tem que virar algo fixo na nossa mente, principalmente no momento do impulso que a gente tem. Não, calma, respira. Se Jesus estivesse aqui, o que ele iria fazer? E que é um esforço muito grande, mas é justamente o esforço e o sacrifício que caracteriza uma evolução. Sem esforço, sem sacrifício, não está tendo evolução. Então, o que eu estou querendo dizer? Muito daquilo que nós chamamos de esporte radical, na verdade, é quase um processo de suicídio. Muitas vezes, nós arrumamos dores desnecessárias. Então, às vezes, essa falta de utilizar o que Deus nos deu, que é a razão, às vezes acontece acidente que não estava na programação. Nós podemos resgatar os nossos débitos pelas enfermidades. As enfermidades quase sempre é um processo expiatório, educacional. E algumas enfermidades também são resultado dos nossos excessos nessa encarnação, entendeu? Mas principalmente aquela enfermidade que te acompanhou uma vida inteira. Por exemplo, Segismundo, ele vai ter problema cardiovascular. Já vai nascer com. Que nem tudo é porque era para ser, tá? Nós também temos o nosso livre-arbítrio. E vou contar mais uma coisa para vocês. Muitas vezes, quando a gente reencarna, existe uma programação, mas não existe uma determinação. Quando é uma determinação, você já nasce com. Não tem mais como você mudar. E ali já é o último dos últimos recursos. Você já está em regime de prisão, foi tirado do teu livre-arbítrio. Como, por exemplo, você passar uma encarnação inteira presa a uma cama, sem poder pensar, sem poder levantar, sem poder... Entendeu? Isso aí já é uma determinação. Mas se nós estamos andando, pensando, interagindo, nós podemos sim mudar essa programação, tanto para melhor quanto para pior, dependendo sempre da nossa atitude. Às vezes, uma atitude equivocada em um momento decisivo da nossa vida faz com que a gente venha a perder toda uma encarnação. Tudo funciona numa harmonia total. Mas quando a gente atropela ou não fecha um ciclo, a gente não vai para frente. A coisa não fecha. A impressão que você tem é que está sempre recomeçando, sempre recomeçando, sempre recomeçando, sempre recomeçando. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade
oportunidade que nos foi dada a cada um de nós aqui presente de estudarmos mais uma vez essa doutrina consoladora. Agradecemos aos amigos espirituais pelo amparo e pela inspiração. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.